Lúcio, você está fora do contexto. Está nada. Olha o que está dizendo aqui. Nós já lemos em 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada. Até a minha chegada. Aplica-te a leitura, exortação e ao ensino. Ensino. Mais ensino. Ensino. Por isso que você chega, coloca seu filho sentadinho e começa a ensinar ele. Conversar. Amar e conversar. Amar, conversar, abraçar, dizer que ama, e depois você vai ensinar, porque nós muitas vezes somos especialistas em ensinar, mas amar, e amar não é dizer só eu te amo, é abraçar, é beijar, é colocar no colo, perceber a criança, qual o momento que ela mais está precisando do seu colo. Desligue o maldito do celular ou a televisão naquela novela que está influenciando a sua vida espiritual negativamente e bote seu filho, sua filha no colo. Por que será ultimamente o Senhor tem falado com a gente aqui nessa comunidade, gente, sobre filhos? Vocês pensam que é à toa. Vocês acham que é porque o Lúcio é chato? Ele é mesmo. Ele bate sempre na mesma tecla? Bate sempre na mesma tecla. Bote seu filho no colo. No colo. Vire cavalinho. Bota ele no ombro. Seu filho e sua filha. Ande com eles. Façam com que o seu filho e sua filha percebam que você importa com ela ou com ele. Você se importa. Você se importa. Eu estou dentro do assunto. É para exortar? Para ensinar. É a leitura da palavra. Faça isso. Ame o Senhor Jesus Cristo. De fato e de verdade. Que todas as outras coisas que eu acabei de dizer vai acontecer. Todas as outras coisas vão acontecer. Ame o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade. Ame-o. Seja louco por Ele. Ame-o. Fale com Ele andando, trabalhando, confessando. Diga para o Senhor o quanto você tem sido favorecido e quanto você o ama e quer agradá-lo sempre. Diariamente. Não deixe de ser um religioso desgraçado que só fala isso na reunião da igreja. Isso é religião maldita. Isso nem não é cristianismo. Cristianismo é o nosso dia a dia. E quando peca, Senhor, por amor a Ti mesmo, Senhor, eu te ofendi. Me perdoe, Senhor. Não quero perder a Tua face. Lembra o Senhor Jesus Cristo no Getsêmani? Esse deve ser o nosso desejo. Eu não quero perder de vista a Tua face, Senhor. Vamos voltar no Hebreus 2. Por esta razão importa que nos apeguemos. Sabe como faço às vezes para decorar? Velhinho de 67 anos de idade? Para decorar algumas coisas não é fácil mais. A gente perde muito. Mas eu faço algumas coisas. Por essa razão importa que nós apeguemos com mais. Eu faço assim sozinho, com mais firmeza, as verdades ouvidas. Para quê? Para que jamais nos desviemos. Versículo 2: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Anjos têm o seu lugar? Hebreus 1.
13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, então quer dizendo, qual dos anjos que jamais disse? Ele falou para algum anjo por acaso? Olha lá, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? O Deus falou isso para algum anjo? Não, só falou para o Senhor Jesus Cristo. É isso que está falando aqui para nós. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele falou para algum anjo, por acaso? Mas para o filho dele ele falou. Não, aí vai falar dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Tem anjo? Tem. Qual o trabalho dele? Ministradores, serviçais, a serviço de. A vida de quem? Dos salvos, aqueles que vão herdar a vida eterna, que já são salvos. Aí eu tenho o meu anjo da guarda, o anjo do Senhor, acampa aos redor dos que os temem e os livra. O anjo, quando falo anjo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas tem anjos? Tem. Tem ou não tem? Não está escrito aí? Então, no versículo 14, tem ou não tem? Mas nós vamos querer de anjos ou vamos querer o anjo? O anjo do céu. E eu vou começar a contar com eles. Aí vou lá numa igreja, a pessoa fala assim: eu estou vendo um anjo atrás do Senhor, eu estou vendo um anjo naquele canto, no outro canto, anjos, e as pessoas ficam todas alegres. A Bíblia diz que tem anjos, não fica impressionado com essas coisas não. E alguém fala, mas tem um anjo vestido de preto nas suas costas. Já falaram isso para mim numa igreja que eu estava aí. Tinha um anjo vestido de preto, grande, alto, estava lá quando o senhor começou a pregar, ele sumiu, foi embora. Mas você sabe que tem algumas histórias que eu não digo não e nem sim, mas digo que é possível. Vou contar um caso. Pessoa andando na rua, vieram uns assaltantes, de frente, os assaltantes viraram e foram embora. Por algum motivo, perguntaram para aqueles assaltantes, o que aconteceu? Ele falou, não, eu estava vindo aquela pessoa lá, tinha 2 homens altos do lado dele, eu não consegui chegar nele, fiquei com medo deles. Não sei, pode ser. Eu não fico impressionado com essas coisas, mas nós não podemos, claro, dar ênfase de maneira nenhuma. Nós temos a suficiência do Senhor Jesus Cristo, Ele é suficiente para nós, mas a Bíblia diz que tem anjos trabalhando em favor dos aqueles que vão herdar a vida eterna. Creio que também muitas vezes uma bala perdida não chega até nós, porque o Senhor nos guardou e muitas vezes o anjo estava trabalhando na nossa vida. Um pneu que poderia ser furado, não, ele não permitiu que fosse. Vamos ler de novo? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Deus o Pai não falou para um desses anjos aqui, assenta à minha direita. Não, só o Senhor Jesus Cristo que ele disse isso. Se você quiser depois, você lê melhor aqui, falando das grandezas do Senhor Jesus Cristo no capítulo 1 de Hebreus, para depois chegar lá e dizer, por esta razão, de ser quem ele é, da missão tão grande quanto ele fez isto. Então, pessoal, por esta razão, e é suficiente essa razão, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos.
Olha que coisa linda que vem. E o de Hebreu chamando a nossa atenção. E aí, ele diz, versículo 2 e 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Você lembra de algum anjo falou na Bíblia? Algum anjo falou na Bíblia, por acaso? Não foi um anjo que conversou com Maria? Não foi um anjo que foi lá avisar os pastores? Cornélio, um anjo, estava orando lá, um anjo apareceu a Cornélio e disse o que ele devia fazer. Manda chamar Pedro, no Jope, em Jope, chama aquele Pedro lá, que está na casa de Pedro, curtidor. Então, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Vamos voltar aqui, irmãos. A gente não fica aqui impressionado e queremos dar, exaltando o anjo, não, valorizando esse negócio de anjo aí. Tem um anjo que está com você e tudo. Já chegaram de uma igreja, falaram para assim: ô pastor, tem um anjo que acompanha o senhor. Falei, faz tempo, ó, desde quando ele me salvou, é um anjo só. Quando ia viajar com o Shalom, a mãe dele, 1000 anjos na frente, 1000 anjos atrás, 1000 anjos em cima, vai parar que o carro não vai nem sair daqui, tanto anjo que tem, vai ficar tão pesado, que chega de anjarada, quem gosta, né? Falei, não, um só, já tem um, já está suficiente aqui. O querubim, na arca da aliança, ele tinha glória ou não? Claro que tinha. Querubim tem glória. Claro, ele é glorioso, o querubim. Mas o que ele fazia lá na arca da aliança? Tinha 2. Como eles estavam? Estava de pé? Um aqui, a arca da aliança aqui. Um estava aqui e outro lá. Um olhando para o outro. Dentro. Até os anjos queriam abaixar e ver o que estava dentro. Por que ele não podia olhar um para o outro? Porque eles tinham glória. Por que a gente não pode ficar olhando um por irmão para o outro irmão? Porque um irmão tem glória de Cristo nele, e nós não podemos ficar olhando para a glória de Cristo nele, nós precisamos olhar para Cristo, senão a gente vai dar glória para o irmão. Ô irmão, que benção! Você é uma benção mesmo, mas não fica falando do irmão, não. É Cristo. Por isso que o querubim não podia olhar para o outro ficava admirando. Olha que glorioso você é, querubim. O outro, você também é glorioso. Não, a glória é o interior da arca, que a arca representava a presença, Shekinah de Deus, presença de Deus. Era Deus que tinha que ser glorificado. Não era anjo, nem querubim. Olha o perigo aí, estou vendo um anjo lá, todo mundo, aleluia, glória, está exaltando o anjo. Não, eles estão a serviço na vida dos que vão herdar a vida eterna, dos salvos que herdam, para quê? Para acompanhar a vida deles, porque nós temos a nossa caminhada, a nossa jornada aqui, nesse mundo. Tem o seu papel? Tem. Mas nós não podemos ficar dando muita glória para o anjo. Ele tem o seu papel, mas eu sou um conservo, e de glória a Deus. Eu sou um conservo, sou como você. É como Pedro, quando também curou aquela pessoa, a pessoa lá, o paralítico na porta da igreja, quiseram dar glória para Pedro. Falei, nada disso, tem nada a ver comigo, eu sou igual a você, rapaz, não tenho nada com isso. Foi Jesus.